1:6. O tema desse mês é o segredo do sucesso. E hoje nós vamos falar sobre carreira e recurso. Então, primeira questão, primeiro ponto é: o que é a carreira? Qual é a sua carreira, não é? E de onde vêm os seus recursos? O que você entende como carreira? Qual é a sua prioridade? Aquilo que você tem como essencial, aquilo que está em primeiro lugar. Porque na nossa vida, hoje em dia, 2023, na verdade a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, você é mãe, você é pai, você é filho, mas você é estudante, você é profissional, você trabalha, você vai na igreja, você é um cristão, você tem um monte de coisa. Mas na verdade, nós precisamos priorizar algumas coisas. Porque o que é prioridade, a gente vai lá e faz logo, em primeiro lugar, porque é prioridade. O que é secundário, se der tempo, a gente faz. Se não der tempo, é secundário, fazer o quê? Não deu, certo? Então quando alguém fala, puxa meu irmão, esqueci de você, sabe o que significa? Que você não é a prioridade dele, porque se fosse ele não esqueceria, não é? Então, qual é a verdadeira carreira daquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador? A palavra nos ensina. A carreira imposta ao cristão em busca do troféu. E o troféu é a coroa da vida, não é? A carreira é a nossa jornada. A carreira é o nosso dia a dia. E assim como um atleta de Cristo, não é? Vivemos no dia a dia, não se esquecendo que o segredo do sucesso da carreira é a carreira imposta das adversidades, dos obstáculos, mas como atleta de Cristo, buscamos a coroa da vida. Esse é o nosso troféu. Amém? E os recursos vêm de Deus, não é mesmo? A palavra é o recurso. A palavra é a semente. E o que você faz com ela, com a semente? Amém? É o que vai definir o segredo do sucesso. A carreira e os recursos. Voltando então no texto de referência, Josué 1:6. Diz assim a palavra: seja forte e corajoso. Você, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi. Isso é lá para Josué. Josué, filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Se é para Josué, é para você também. Se é para um cristão, é para o outro cristão. Se é para um filho de Deus, é para o outro filho de Deus. Então, o segredo do sucesso quanto à carreira. Primeiro ponto, qual é a sua carreira? Qual é o seu objetivo? A palavra nos ensina, porque você conduzirá este povo a herdar a terra que prometi. Essa é a sua carreira, irmão. Sabe qual é a sua carreira? Conduzir o povo à terra prometida. A sua carreira é ser instrumento de Deus para que pessoas possam chegar a Canaã celestial. A sua carreira é ser usado por Deus, nos talentos que Deus lhe deu, como ferramentas do Senhor. Para quê? Para que pessoas possam ser salvas. Amém? A sua carreira é essa: conduzir o povo para herdar a terra prometida. Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de todos os recursos. Tudo provém de Deus. Então, amados, não importa a sua profissão.
Não importa o que você faz. Não importa. O que importa é, você tem seguido a carreira ou não tem seguido a carreira? Porque Deus é o Deus de tudo. Deus é o dono de tudo. Deus pode fazer você prosperar na terra seca. E Deus pode fazer com que você não prospere numa terra roxa, produtiva. Mas se não for da vontade de Deus, não vai produzir. Mas se for da vontade de Deus, mesmo na terra mais ruim, sem nutriente algum, Deus vai fazer produzir. Porque Deus é o Deus do recurso. Então eu lhe digo, não importa a sua atividade, mas o que importa é, você está cumprindo a carreira? Você está no caminho do Senhor? Porque Deus é o Deus de tudo, amados. De todos os recursos. E isso eu aprendi. No mesmo local, no mesmo serviço, momentos em que Deus me abençoa e muito, e momentos em que Deus fala, agora você vai aprender um pouco o que é trabalhar sem ter tanto fruto. Porque Deus é o Deus de tudo, Deus é o dono de tudo. Então, não importa a sua atividade, mas importa que você esteja com Cristo. Porque Deus é o Deus da provisão. Com Deus, o pouco é muito. Sem Deus, o muito é nada. É nada. Deus é o Deus do recurso. E nós é que encaminhamos na nossa carreira. A carreira imposta. A nossa jornada. Deus é o Deus da revelação. Deus é o Deus da salvação. Deus nos revela a estratégia. Deus nos dá os recursos. Desde que nós sigamos a nossa carreira. A carreira individual, da salvação da sua alma, mas a carreira coletiva, do plano de Deus, da salvação da humanidade. Então você tem uma carreira sua, do seu plano com Deus, mas há um plano maior, porque o desejo de Deus é que todos se salvem. E você foi posto neste plano com uma carreira. Conduzir o povo a herdar a terra prometida. Então, a pergunta que você faz de manhã é: como eu posso contribuir com o plano de Deus para que pessoas sejam impactadas pela palavra? Para que eu possa auxiliar, contribuir, para que pessoas sejam impactadas pela palavra e venham a herdar o reino de Deus. Essa é a nossa carreira. Vamos para o 7, por favor. Josué 1:7. Somente seja forte e muito corajoso. Ser forte e corajoso cabe a nós. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei, toda a palavra, porque a palavra é o recurso. A palavra é a semente, certo? E é boa, e é fértil. Mas o que você tem feito com a palavra? Como você tem agido com a palavra? Porque Deus vela pela palavra. Que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Seja forte e corajoso, tenha cuidado em obedecer a palavra de Deus, não se desvie da palavra e você será bem-sucedido. Então o segredo do sucesso está aqui. Ser forte e corajoso, fazer a nossa parte, mas não se desviar da palavra do Senhor. Pronto, amados.
Esse é o segredo do sucesso em sua carreira, a sua carreira espiritual, a sua carreira na fé e a sua carreira secular. Porque Deus é o Deus de tudo. Deus é o Deus dos recursos. E independente de onde você andar, porque é o que está na palavra, não sou eu que estou dizendo, para que você seja bem-sucedido onde quer que andares. Percebeu? Que não é a terra que vai fazer você ser bem-sucedido, mas é você estar com Deus que vai fazer você ser bem-sucedido. Porque se for da vontade de Deus, Deus vai te abençoar lá dentro da sua casa, lá na sua casa mesmo. Não vai nem precisar sair dali. Se for vontade de Deus, Deus vai fazer você ser uma bênção naquilo que você já tem lá. Mas você precisa não se desviar da palavra para poder ter o espírito aguçado e entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque o diabo também conhece a palavra. Mas nós precisamos estar aguçados para entender, isso aí é de Deus. Isso eu não quero não, porque não é de Deus. Amém? O segredo do sucesso, ser forte e corajoso, obedecer a palavra, não se desviar da palavra, porque os recursos vêm de Deus. Porque a semente é a palavra, e a semente é fértil, a semente é boa. A questão é, o que nós fazemos com a semente? Comemos e só? Se você só comer a semente e não meditar nela e não trabalhar a semente, acabou, você comeu e acabou. Você precisa com esta semente produzir mais frutos. Ou seja, meditar na palavra e aplicar a palavra no dia a dia. Aplicar a palavra no seu trabalho. Aplicar a palavra na sua casa, aplicar a palavra aonde você estiver. Porque se você só comeu a semente, acabou. Mas se você meditar na semente, ela vai produzir frutos, e bons frutos. O segredo do sucesso, na carreira e nos recursos. 8 e 9 agora. 8 e 9. 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Falar a palavra, o que é? A carreira. Falar a palavra é ação. Diz, não deixe de falar. Você quer ser bem-sucedido? Sabe qual é o segredo do sucesso? Dar glória a Deus. Mas para que os outros ouçam, tá bom? E se espantarem assim, é que está dando certo. Se não se espantarem, vão achar que você é mais um do mundo. Mas o segredo do sucesso está aqui, ó, 8. 8. Não deixe de falar a palavra. Não é só para você estudar e comer a semente e guardar. Você quer ser bem-sucedido na carreira? Não deixe de falar as palavras do livro da lei. Essa é a sua carreira. Falar a palavra. E meditar nela de dia e de noite. Meditar na palavra é absorver, ou seja, recurso. Você medita na palavra, absorve recurso e fala a palavra. Carreira, ação. Percebeu? E aí você vai ser bem-sucedido. O segredo do sucesso. Para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Cumprir a palavra, o que é? Carreira. A minha carreira é cumprir a palavra. Enquanto eu cumpro a palavra, eu estou no caminho. Enquanto eu cumpro a palavra, a carreira do atleta de Cristo, que busca como troféu a coroa da vida, está sendo cumprida, não é? Enquanto eu cumpro fielmente a palavra, eu estou na carreira. Se eu não cumprir a palavra, acabou a carreira. Acabando a carreira, o Deus do recurso
vai embora, porque o recurso não vem de Deus. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É a palavra quem está dizendo. Não deixe de falar a palavra, a sua carreira, de meditar nela de dia e de noite, o seu recurso, para que você cumpra fielmente o que nela está escrito, a sua carreira. E aí, só então, condição, é uma condicionante. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? O segredo do sucesso é estar com Cristo. Meditar na palavra, recurso, só? Não, a palavra é completa. A Bíblia não tem meio, a Bíblia é inteira. Você medita na palavra, mas fala. Dê honras a Deus, o Deus do recurso. Glória a Deus, glória a Deus. E se falar em doidô, está dando certo, é para falar em doidô mesmo. Se achar que está tudo normal, normal é o mundo, certo? Não é assim? Amém? 9. Não fui eu que lhe ordenei? O Deus do recurso está mandando você falar a palavra, você cumprir a palavra. É o Deus do recurso que está mandando. Quer que troque o microfone? É o microfone que está fazendo isso? Não? Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso na sua carreira. Não se apavore, nem se desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde? Aonde você estiver. Então não importa o solo, não importa o intelecto, não importa o curso que você faça, o que importa é estar com Deus, falar a palavra, e Deus vai te abençoar. A questão é, quanto mais você se aproximar de Deus, mais o seu intelecto vai mudar. Quanto mais você vai se aproximar de Deus, mais você vai entender o que de fato importa e o que não importa. Então, quanto mais você está com Deus, mais você vai perceber aquilo que eu já disse, que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então, mesmo que você não seja o mais poderoso e rico dessa cidade, isso não te importa mais, porque isso não é mais a sua prioridade. A sua prioridade é não mendigar o pão, é ter o alimento e ter a coroa da vida. Ser feliz com aquilo que Deus lhe deu, com os recursos que Deus pôs na sua mão. E se Deus deu rendas a outros, glórias a Deus e aleluia por isso. Mas se você tem pouca renda, mas não lhe falta o alimento, você já é mais rico do que metade da população do planeta, sabia? Porque tem gente passando fome aí, irmão. Sabe? Mas a sua prioridade não é essa. Muda o seu conceito, certo? Muda as referências e a prioridade. Amém? O segredo do sucesso em sua carreira e nos seus recursos. Quanto à carreira, quanto ao seu trato da carreira, eu quero dizer para vocês que o problema não está na competição. Quanto à carreira, o problema está na conduta. Como é isso, Hélio? Não importa quantas pessoas façam o mesmo que você, porque Deus é o Deus do recurso. O que importa é a sua conduta naquilo que Deus pôs na sua mão. Vou vender pastel. Ô, louco, tem muita gente vendendo pastel, não vende pastel não. Por que não vou vender pastel? Não importa o número de pessoas que competem com vocês.
O que importa é qual tem sido a conduta. Porque uma conduta ética, uma conduta no padrão dos fiéis, Deus estará com você. Vou mais além. O que importa é a sua conduta, não a conduta do outro. Se o outro faz coisas erradas, não importa. Faça você a sua parte. Então, na carreira não importa quantas pessoas façam, não importa a competição. O que importa é a conduta. Não importa a conduta do outro, o que importa é a sua conduta. Para que Deus possa te abençoar. Não é porque muitos fazem o errado, que o errado se torna certo. O errado continua sendo errado, irmão. Então, se você se comprometeu a fazer, faça. Se você se comprometeu a entregar, entregue. Se comprometeu a pagar, vai precisar pagar. Porque nós não precisamos nos comprometer a nada. Cristo Jesus já morreu por nós. Não é pesado. Mas se eu me comprometi, eu preciso fazer. Na carreira não é diferente. Não importa a competição, importa a conduta. A sua conduta e não do outro. Para que Deus possa te abençoar. Não importa quantos fazem o mesmo serviço que o seu. Faça a sua parte. O seu comportamento. O que importa é se Deus tem sido glorificado nos talentos que Ele lhe deu. Porque os talentos que você tem foi dado por Deus. Deus tem sido glorificado nos seus talentos? Deus tem sido glorificado na sua atividade? Medita na palavra e fala a palavra. Mas se você fala a palavra e tem uma conduta duvidosa, é um desserviço ao plano. Você não está ajudando, não. Na verdade, está atrapalhando. E cuidado. Cuidado. Atrapalhar o plano de Deus é arriscado, irmão. Se você se diz um cristão, tem um comportamento condizente com o credo. A competição existe. Concorrência existe. Mas o que importa é a conduta. De onde você está tirando isso? Nós tivemos 2 irmãos. E Deus se agradou da oferta de um irmão e não se agradou do outro. Aí o irmão pensou assim, né? Vou acabar com a concorrência. Se eu acabar com a concorrência, pronto. Deus vai ter que se alegrar com a minha oferta. Eu mato o meu concorrente e está resolvido. Deu certo? Não deu certo, irmão. Porque não importava o concorrente, importava a conduta, certo? Não importava o que Abel tinha feito, o que importava era o que Caim tinha deixado de fazer. É isso que importa, é a sua conduta. Quando ele mata o irmão, ao invés dele eliminando o concorrente, agora ser recebido por Deus com honras e pompas, não, ele foi retirado do contato com Deus, porque até então, mesmo ele fazendo errado, Deus foi lá falar com ele, não foi? Falou, oh, querida, se você fizer certo, você não acha que eu vou me agradar? Mesmo ele fazendo errado, até ali Deus estava com ele, não é? A hora que ele matou o concorrente, ele matou o contato. E perdendo o contato com Deus, coitado, viveu errante pela terra. Deus é o Deus dos recursos. O problema não está na quantidade de recurso, mas na qualidade. O segredo do sucesso é a qualidade do recurso. A palavra de Deus é o recurso. Tudo que fugir da palavra, a qualidade é ruim.
O que importa é a qualidade do recurso, é a semente, e a semente é boa. De onde você tirou isso? Vocês lembram daquela viúva pobre, que deu só um pouco lá? E o que Jesus falou? Ela agradou Jesus com pouco. Por quê? Porque tinha qualidade. Então, amados, o segredo do sucesso é qualidade. É conduta, para que Deus possa te abençoar. O segredo do sucesso na sua carreira e nos recursos. Eu aprendi com Deus que quanto mais os meus talentos são trabalhados para contribuir positivamente com a vida do outro, mais Deus me abençoa. Quanto mais eu faço não pensando em um benefício, mais Deus me dá. Comigo tem sido assim. Quando eu busco ajudar alguém, Deus me abençoa. Mas quando eu me meti com grandes empresas, com negócios que eram um pouco estranhos, Deus me tirou de lá na hora. Sai daí. E não quis ficar para ver, não. Eu saí, foi na hora. Trabalhei um mês na empresa. Falei, vou ficar rico. A proposta era linda, maravilhosa, financeiramente falando. Mas o ambiente, irmãos, tóxico. Falei, Senhor, e agora? Falei, não fica aí não. Trabalhei um mês. Falei, não vou ficar. Porque o que importa é a qualidade e não a quantidade. Cuidado. Temos Cristo Jesus, dá passos para trás e volta para a carreira. Puxa, peguei aqui um caminho que está fora da carreira. 2 passos para trás e volta na carreira. Não é? Atleta de Cristo. Opa, espera aí que aqui não era a rota certa. 2 passos para trás, volta para a rota. Jesus está lá, irmão, de braço aberto. Não é? O segredo do sucesso é estar disposto a pagar o preço para viver o plano de Deus na sua vida. Porque terão ofertas, como eu disse, que parecem ser tentadoras, mas foge do plano. Se fugir do plano, melhor fugir da oferta. Então o segredo do sucesso é estar disposto a sofrer pela manutenção do plano na sua vida, pela manutenção da carreira. Você está disposto a um custo pessoal para viver o plano de Deus? Amém. É o segredo do sucesso. Deus é o Deus dos recursos. Deus tem tudo na sua mão. Aonde quer que você andares, Deus pode te abençoar. No terreno mais árido, não se preocupa com o terreno, se preocupa com a fidelidade e obediência, com a conduta. O segredo do sucesso é auxiliar o outro a ter sucesso. Deus tem feito assim comigo. Quanto mais eu auxilio o outro, mais Deus me abençoa. O segredo do sucesso é ajudar os outros a terem sucesso. Então, se você tem um subordinado, não pisa no pé dele não. Ajuda ele a ter sucesso. Se você tem colaboradores, ajude os colaboradores a terem sucesso, que você terá sucesso. Você é empregado? Ajuda o empregador a ter sucesso. Porque tem gente por aí que parece doido. Quer acabar com a empresa que o cara trabalha. Mas você trabalha aí, querido. Mas parece que não faz assim, irmão. O segredo do sucesso é contribuir com o patrão. Se o patrão tiver sucesso, glórias a Deus, aleluia. O segredo do sucesso é ajudar o empregado a ter sucesso. Se você contribuir com os seus auxiliares, você é um líder, Deus vai te abençoar.
O segredo do sucesso é contribuir para que o outro tenha sucesso. Deus vai te abençoar quando você abrir mão da ganância, do egoísmo, do ódio, da vingança, mostrar publicamente que tudo que você tem é de Deus. E Deus vai te abençoar. O segredo do sucesso na sua carreira e dos seus recursos é ser testemunha viva da glória de Deus na sua vida, e não dos seus diplomas. Tenha diplomas, para que Deus possa usar. Trabalhe, se esforce, para que Deus possa usar. Faça cursos e evolua profissionalmente, para que Deus possa te usar. Amém? Então, você é o crente advogado, você é o crente pedreiro, você é o crente eletricista, você é o crente padeiro. Ou então não se diga crente, porque se você se diz crente e a sua conduta não é de crente, não dá para ter sucesso, irmão. Vai cair, é vento, é palha. O fogo vai consumir completamente. O segredo do sucesso é manter-se fiel nos testes, manter-se fiel no teste da integridade, ser íntegro. Sabe o que é ser íntegro? É sim, sim, não, não. O teste é o teste da resistência. É ser crente 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, até acabar a carreira. Tem uns que começam a carreira com tudo, e disparam, falam, nossa, aquele cara lá onde vai? Para rapidinho. Chama de crente gangorra, né? Sobe, desce. O cara dispara, fala, calma, calma, calma. Mas precisa do teste da resistência. E o teste da força. O segredo do sucesso é ser aprovado no teste da força. A força é, frente aos obstáculos, às adversidades, com Cristo, enfrentá-los e seguir adiante. O segredo do sucesso é Deus ser glorificado em tudo. O segredo do sucesso na sua carreira é estar disposto a dar 2 passos para trás, se precisar ser dado. Me dá um exemplo aí. Dou um exemplo. José. Quem era mesmo o vô de José? Quem era mesmo o pai de José? Os caras não tinham pouco dinheiro, não. Deus tinha abençoado o bisavô, Abraão. Deus abençoou o avô, Isaac. E Deus abençoou o pai, Jacó, que só era Israel. Então vocês imaginam, com a bênção de Deus, quão poderoso era essa família. Mandava prender, mandava soltar, irmãos. Então, quando os ismaelitas tiraram José lá, se José falasse, quanto vocês querem pela minha vida? 10 milhões? Tranquilo. Não vai para o Egito não. Volta, que meu pai te dá os 10 milhões. Meu pai é só Jacó, uma tribo pequenininha, viu? Com milhares e milhares e milhares de bens. Sabe? Jacó poderia ter cortado a carreira, José poderia ter cortado a carreira dele ali. Ismaelitas, é dinheiro que vocês querem? Meu pai dá, só ir lá. Mas José ficou quieto, permitiu ser usado por Deus, e vai para Potifar. Potifar compra ele. José poderia ter dito, quanto você pagou? 10 milhões? O meu pai é muito poderoso, meu pai vai te dar o dobro. Meu pai dá 20 milhões facinho. Você quer em vaca, quer em cereal, quer em ovelha? Vaca acho que não tinha, né? Quer ovelha? O que vocês querem? Pode falar. Porque esses caras eram poderosos, irmãos. José poderia ter cortado o plano ali. Você volta lá que meu pai paga. Não cortou. Aí José foi preso e não cortou. José, quando chegou no faraó, poderia ter dito, não vou revelar nada. Vai me devolver para o meu pai lá ou nós vamos brigar? Não.
revelou o sonho, não é? Revelação do sonho. Com esses atos, José permitiu ser usado por Deus, amados. José não deixou que o poder da família interferisse no plano de Deus. Porque se ele chegasse lá no Egito como o príncipe, filho de Israel, ele ia chegar de um jeito. Mas ele chegou na frente do faraó como um prisioneiro. Ou seja, sem nada material e humano. Tudo o que ele tinha ali era a revelação de Deus. Tudo o que ele tinha ali só provinha de Deus, porque dele mesmo não era nada. José deixou ser usado por Deus, para que o plano se cumprisse. E os atos de José fez com que muitas e muitas e muitas vidas fossem poupadas, por conta do agronegócio lá, dos 7 anos estocando alimento. O estoque daquele alimento alimentou muita gente. Se José tivesse cortado esse negócio, muitos morreriam. Perceberam? Então Deus foi glorificado e o povo, a nação, não sofreu tanto quanto sofreria, porque foi usado por Deus. Espiritualmente, plano da salvação da humanidade e também física e materialmente. Perceberam? José não cortou o plano de Deus. Ele esteve disposto a sofrer, certo? A abrir mão de benefícios para que o plano de Deus fosse até o fim. Ele poderia ter cortado ali nos ismaelitas. Fala, vamos lá que meu pai paga. Mas ele não fez isso não. Conosco não é diferente. Vamos seguir falando. Eu sou atleta de Cristo. Eu sou atleta de Cristo. A minha carreira é a carreira que Deus me impor. Mas eu vou seguir em busca do troféu. Eu não desisto do troféu. Eu quero meu troféu. A coroa da vida. Princípios para o sucesso na carreira e dos recursos. Não desperdice as oportunidades. Mateus 25, 16, 19. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos, e fez conta com eles. A oportunidade, Deus lhe deu talentos, trabalhe os seus talentos, na carreira que Deus lhe deu. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. O que nós semeamos, ceifaremos. O segredo do sucesso depende de estratégias. Estratégia santa, estratégia da salvação. Chama a sua família para participar com você. Eu quero ir para o céu. Vamos para o céu junto? Vamos abençoar nosso lar? Vamos consagrar nossa casa? Vamos abençoar nossa geladeira? Para que não entre coisas que desagradem ao Senhor? Vamos abençoar nossa casa, o nosso carro, o nosso mantimento, o nosso soldo, o salário? Vamos junto? Chame os membros da sua família para caminharem a carreira com vocês. Porque a Bíblia não diz que a carreira precisa ser caminhada sozinha. Caminhamos em mutualidade e reciprocidade. Juntos, os atletas de Cristo são uma equipe, cada um com seus talentos, certo? Cada um com seu papel, planejamento. Seja dedicado. Ser dedicado? Sim. Faça o melhor. Se foi dado uma tarefa para você, é para Jesus. Faça o melhor dentro daquilo que você pode fazer. Mas os outros estão fazendo menos. Não olhe para os outros. Não se preocupe com a conduta ou com a concorrência. Faça e a sua conduta, não com a conduta do outro. Busque fazer o melhor. Seja dedicado, que você vai ter sucesso. Seja confiável.
Quando alguém pedir para fazer alguma coisa, essa pessoa já descansa, porque sabe que você vai fazer. Precisa ser confiável, irmão. Senão, perdeu o cliente. Não volta mais. Não é? Perdeu a bênção. Perdeu o noivo, a namorada ou o namorado. Precisa ser confiável. Não é? Mão santa para um fim santo. Faça mais do que o mínimo. Faça o melhor que você puder fazer, naquilo que lhe foi proposto. Faça sempre um pouco a mais. E as pessoas vão se agradar de você. Seja dedicado e faça mais do que o mínimo. Ah, não, só aqui já dá para passar. Não, busque fazer mais. Surpreenda positivamente. E dá para surpreender Deus positivamente? Claro que dá. Surpreenda a Deus positivamente. Busque ser padrão dos fiéis. E aí é duro, hein? Padrão dos fiéis. Amém. Saia da sua zona de conforto. Marcos 10, 21, 22. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem, e toma a cruz, e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas prosperidades. Conhecemos bem essa passagem. Mas o questionamento dessa passagem, sabe qual é? Imaginem quantos milagres esse cidadão aqui perdeu. Imagina, Deus falou: está tudo lindo, agora você vende o que tem e dá aos pobres. Ou seja, já seria um milagre para os pobres, não é? O pobre já ia ter diminuído a sua dificuldade. Agora, quando esse cara fizesse um negócio desse, tirasse do seu bolso, sem dó, e doasse, imagina as portas dos céus que iriam se abrir para esse cidadão. O que Deus ia fazer, irmão? Jesus falou: dá tudo para os pobres. Imagina as bênçãos, os milagres que esse cara perdeu. Porque com Deus é em superabundância, não é? Deus dá sempre mais. O segredo do sucesso na carreira e nos recursos é manter-se aprovado como obreiro fiel, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra. A palavra é o recurso. Deus é fiel e vela pela sua palavra. A palavra é a semente. Não vamos só comer a semente. Vamos falar a palavra na nossa jornada. Vamos plantar a semente. Para que possamos colher frutos carnudos. Precisamos estar ligados na videira verdadeira. Esse é o segredo do sucesso. Amém? Vamos ficar em pé, por favor? Deus querido, Papai amado, Mestre misericordioso, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui na sua casa. Obrigado, Senhor, por ouvirmos uma porção da sua palavra e que possamos assim, Senhor, aplicá-la no nosso dia a dia.